Olá, boa tarde, tudo bem? Se você ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito prazer. Eu sou o Tinho, você está na Fênix FM. Para você também das redes sociais, um grande abraço. Nós estamos iniciando o programa Falando Francamente. O nosso convidado de hoje é o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Nós vamos conversar um pouco sobre a sua administração, o balanço que ele faz até esse momento, quais são os prognósticos em relação a 2020, os projetos que serão implementados no conceito administrativo. Claro, nós vamos falar também sobre política, o que o prefeito pensa em relação a 2020, quais são as composições futuras. Afinal, ele já bateu o martelo, é mesmo candidato à reeleição? Estes e outros assuntos no programa Falando Francamente, que começa agora. Intervalo comercial é rapidinho, é igual namoro de coelho, a gente volta já já. Ok? Nós estamos de volta com o programa Falando Francamente. Obrigado você que acompanha através da Fênix FM, esse programa que tem algumas décadas já de existência no rádio no norte de Santa Catarina, vindo do interior de São Paulo. Como nós afirmamos na abertura, o nosso convidado de hoje é o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Prefeito, seja bem-vindo ao Falando Francamente. Boa tarde. Falando francamente, qual é a análise que o senhor faz da sua administração até agora? Bom, boa tarde, Tim. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Falando Francamente, especialmente aos amigos de Corupá, né? Aos queridos amigos da nossa querida Hansa Humboldt. Eu, que também sou corupaense. É verdade. Para os que não sabem, né? Eu sou natural ali da antiga estrada Itapucu Hansa, lá onde que hoje existe a Lunelli Beneficiamentos, praticamente na divisa de Corupá com Jaraguá, mas sou corupaense. Então é um prazer muito grande estar aqui hoje consigo, né? E estamos à disposição e dizer de que procuramos todos os dias fazer um bom trabalho, um excelente trabalho, levando gestão para o setor público. Aquilo que nós aprendemos lá fora, no dia a dia, né? Nós estamos tentando transferir todos os dias para dentro do setor público, que não é fácil. O senhor veio da iniciativa privada e teve um impacto imediato quando lidou com a questão pública, viu que as coisas eram muito mais burocráticas, muito mais difícil. Foi difícil também se adaptar a essa forma mais lenta, mais morosa de ter que tomar decisões? Bom, Tim, confesso a você que fácil não foi, porque nós lá fora, né, a gente starta os processos, você senta, né, com os seus gerentes, diretores, com os seus colaboradores, decide as coisas e você coloca imediatamente em ação. Não é o que acontece no setor público, né? Então nós temos muitas barreiras, muitas leis, muitas limitações e nós temos que seguir o ritual do que se apresenta hoje, né? Da atual legislação. E isso é um impacto muito grande porque, na verdade, no setor público, aquilo que é discutido hoje, né, algo que é planejado hoje para você conseguir startar, colocar aquilo efetivamente em funcionamento, leva no mínimo 1 ano. E isto é muito tempo, Tim. O senhor se sente frustrado com isso, prefeito? Olha, eu confesso que me sinto pelo fato de não ter talvez participado antes, né? Porque na verdade nós todos somos culpados. Sim. Eu, você, nossos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo agora, porque na verdade nós terceirizamos a política, nós relegamos ela e deixamos ela correr solta. Quando na verdade nós deveríamos nos envolver, né? Eu, você ouvinte, você que está nos ouvindo neste momento, nós precisamos participar para não acontecer o que aconteceu talvez nas últimas 2 décadas. E nós hoje estamos pagando esse preço tudo, e isso tudo foi construído, né, por talvez as pessoas do bem, as pessoas que realmente trabalham, que produzem. Você, agricultor, que está aí na roça carregando o seu cacho de banana nas costas, muitas vezes nós fechamos os olhos. E hoje nós temos que dançar conforme a música, porque essas leis foram feitas, elas foram aprovadas e nós hoje temos que responder e temos que respeitá-las. Mas, prefeito, o senhor fala das pessoas de bem participarem da política. O preço que se paga por isso também não é muito alto? Talvez igual ao preço da omissão? Ah, sim.
Também. Paga um preço Paga um preço alto, paga-se um preço caro. Mas, amigos, nós precisamos mudar essa situação toda. Porque pelo fato de nós não termos participado e foi se criando todos esses entraves, e isso hoje é um custo muito alto, muito caro que nós pagamos. O setor público, o dinheiro rende muito pouco, Tim. Eu diria que... Qual é a capacidade de investimento da prefeitura hoje? Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos basicamente zero, tá? Talvez 1%. Sobrava nada. Hoje nós já atingimos, já ultrapassamos os 2 dígitos. Nós hoje, como meta de governo, que nós assumimos de chegarmos a 2 dígitos. Na última reunião que eu tive com o nosso conselho, nós temos hoje 12% hoje de capacidade de investimento no município de Jaraguá do Sul. Diante do que circunda, é uma capacidade relativamente... muito bom. É excelente para os dias de hoje, até porque pela situação atual onde que nós nos encontramos, uma vez que quando chegamos ao nosso município, Jaraguá do Sul perdeu muito da sua principal receita, que é o retorno do ICMS. Né? Se nós pegarmos o índice do bolo do estado de Santa Catarina e a participação que Jaraguá do Sul tem hoje, isso nada mais, nada menos representa do que a ordem de 100 milhões a menos por ano na entrada do caixa da nossa prefeitura municipal. É um dinheiro que faz falta. Sim, nós estamos falando de 400 milhões de reais. Os senhores já imaginaram se eu tiver 400 milhões a mais para trabalhar dentro do nosso município de Jaraguá do Sul? Certamente seria outro. Prefeito, o que mudou dentro da administração conceitual, mais política, da administração mais técnica, mais empresarial do senhor? Bem, veja bem, eu entrei com um propósito de fazer uma administração bastante técnica, tá? Mas eu confesso a você e também a todos os ouvintes, a todas as pessoas que nos ouvem, é praticamente impossível você fazer uma administração somente técnica, até porque existem coligações, você tem acertos e acordos políticos e você também tem que respeitar isso. Mas eu diria para você que nós conseguimos aqui, no mínimo, fazer uma administração de 70% técnico e 30% político, que também faz parte da política. É preciso, né? Mas eu estou muito feliz pela qualidade e pela capacidade dos nossos secretários que nós aqui temos e pela evolução que nós conseguimos dar e o andamento ao nosso município hoje em relação àquilo que era no passado. Então, estou muito feliz por isso. Se você ligou o rádio agora, seja bem-vindo. Se já estava conosco, muito boa tarde, muito prazer. O meu convidado de hoje no programa Falando Francamente é o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Houve algum momento, prefeito, em que o senhor se frustrou, falou, não, pera lá, isso não é para mim? Bom, Tim, eu confesso que na minha chegada, né, e quando eu tive que tomar aquelas medidas duras, medidas antipopulares, né, e eu fui obrigado a fazê-las, porque o que é um gestor, no meu entendimento, tá? Se nós estamos aqui, Tim, com um ônibus cheio de passageiros e nós estamos enxergando que ali na frente nós vamos cair num precipício, certo? Eu não posso conduzir o meu ônibus e jogá-lo no precipício. Um gestor, ele tem que cuidar dos caminhos para que todos os passageiros cheguem bem. E foi isso que eu fiz naquele momento, porque nós corríamos o risco até de sequer não conseguirmos fazer a folha de pagamento durante aquele ano. Porque nós chegamos aqui com um saldo negativo de 22 milhões de reais, que se transformaram praticamente em 35, tá? E se nada fosse feito, se continuasse da forma como que vinha, e aqui eu quero ressaltar a queda, por exemplo, a grande crise que se abateu sobre o nosso país, que Jaraguá do Sul foi muito afetada. Isso em 2015. Exatamente, até porque Jaraguá do Sul tornou-se hoje um município altamente industrial. E as regiões mais industriais sofreram mais do que as regiões onde existe a agroindústria. Tá? Então, o que iria acontecer? Nós iríamos fechar o ano com 60 milhões negativos. E nós tivemos que tomar as medidas, e assim o fizemos. Consequentemente, nós tivemos uma greve de 31 dias no município de Jaraguá do Sul. Nesse embate da greve aí, a gente continuou com esse assunto. Os senhores
considera vitorioso? Porque os servidores, ou o sindicato, mobilizou a categoria, houve a greve e no transcorrer do período ela foi perdendo forças até que os servidores retornaram ao trabalho. Exato. Nos bastidores dizem que foi uma vitória do prefeito que persistiu na sua ideia inicial, ou seja, não arredou o pé, não abriu a mão. Foi uma vitória do prefeito? Não foi uma vitória do prefeito, foi uma vitória dos munícipes, da municipalidade, do povo de Jaraguá do Sul, porque ao andar da carruagem, à medida que os servidores também foram entendendo e enxergando o motivo real daquilo tudo, porque o que acontece, Tim? Isso mais ou menos é que nem em Câmara de Vereadores. Você manda um projeto, se esse projeto não for muito bem detalhado, se não existir o convencimento, né, total do vereador, nós temos um problema seríssimo de comunicação no nosso país, nas pessoas, né? Então, as informações, quando elas vêm atravessadas, o Tim, aí tudo vira um balaio de siri. Balaio de siri, exatamente. Tá? Então, o que aconteceu? À medida que as coisas foram se esclarecendo mais, houve a conscientização também dos nossos servidores, né? E eles foram entendendo e o município ganhou. A população de Jaraguá do Sul ganhou. Não houve... Vamos lá, não houve ganhador e perdedor. Houve um momento que nós precisávamos redefinir as coisas no nosso município. Administrativamente falando, prefeito Antídio, qual é o balanço que o senhor faz, o balanço positivo? Quando eu falo administrativamente falando, falo das obras que estão em andamento, daquelas que estão por serem feitas. O balanço que o senhor faz é positivo? Extremamente positivo, extremamente positivo. Jaraguá do Sul tem uma qualidade na educação invejável, a nossa saúde bem, ela já ia muito depois, inclusive aqui eu quero fazer um ressalto até, que inclusive é corupaense também, meu vizinho, ao seu Gilmar Moretti, a partir do momento em que eu o convidei para ser o nosso secretário de saúde, as questões nossas da saúde melhoraram muito. Não estou aqui falando de ninguém que o antecedeu, pelo amor de Deus, são todas pessoas excepcionais, mas o fato de o Alceu Moretti já ter sido secretário da saúde no município de Corupá, se não me falha a memória, até por 8 anos. Tá? Então, claro que aqui o volume é muito maior do que Corupá, mas os meios, ele já conhecia o métier. Então é um secretário que dá retorno, que vai na casa do nosso cidadão, que acompanha os nossos servidores, né? Os hospitais, os nossos postos de saúde. Eu quero lhe dizer que aquelas reclamações que nós tínhamos, hoje não existem mais, em função do excelente trabalho que o secretário Alceu Gilmar Moretti faz frente à Secretaria da Saúde no município de Jaraguá do Sul. E assim como o Alceu, também os demais secretários que fazem um excelente trabalho. Então, eu quero lhe dizer que as nossas secretarias, o atendimento, lógico, nós estamos falando aqui de praticamente 180 mil habitantes. Jaraguá cresceu muito, em muitos pontos desordenadamente. Aqui as pessoas chegaram, né, para dar sustento à sua família, né, por ter o emprego. Né? Jaraguá do Sul é um município muito empreendedor, né? Então existem pontos que a gente também não consegue corrigir de uma hora para outra, mas melhorou muito. Jaraguá do Sul hoje, eu diria que administrativamente nós temos hoje uma mudança da água para o vinho. Ainda na questão administrativa e de infraestrutura, a gente percebe, nós moramos em Corupá, mas rotineiramente estamos aqui. E nós percebemos diversas ruas sendo pavimentadas, é fato. Não é puxa-saquismo, nós observamos isso e seríamos incoerentes se não comentássemos a respeito. Como o senhor conseguiu tudo isso? Fazer com que muitos anseios em muitos setores, bairros da cidade fossem atendidos, principalmente na questão envolvendo infraestrutura, pavimentação, que as pessoas reclamam muito da lama e do pó. Tim, eu quero lhe dizer, inclusive, aqui colocando para os nossos ouvintes, que poderíamos, inclusive, estar entregando mais. Nós temos grandes obras em Jaraguá do Sul, tá? Que espero, pelo menos, dar o início delas ainda na nossa gestão. Mas o que acontece? A questão dos projetos, a questão da burocracia, a questão da fiscalização, sabe? É bastante amarrado, Tim. Muitos entraves. Muitos e muitos entraves. Eu quero dizer
que se fôssemos, que não tivéssemos todos esses entraves, toda essa burocracia, certamente estaríamos apresentando muito mais. Até o final do nosso governo, até o final do nosso mandato, acredito que não conseguiremos entregar todas as obras que estamos dando aqui, ordem de serviço. Tá? Então, Tim, eu gostaria de fazer ainda muito mais, tá? Mas estamos fazendo muito por Jaraguá do Sul, muito mesmo, Tim. E se formos à reeleição, tá? Já temos grandes projetos. Temos grandes projetos também para o segundo mandato e para a continuidade deste governo. Prefeito, o senhor, essa última pergunta antes do intervalo comercial, o senhor tem tido, o senhor tem realizado uma série de palestras por Santa Catarina, levando aos atuais administradores, principalmente do seu partido, o seu modelo de administração, um modelo mais prático, menos político. Como tem sido a aceitação desses prefeitos em relação àquilo que o senhor diz nessas palestras? E parece-me que dia 13, diversos prefeitos estarão em Jaraguá do Sul para amplamente discutirem sobre essa questão, sobre o seu modelo administrativo. Tim, veja bem, eu não sou nenhum milagreiro, tá? Eu não sou nenhum expert, eu nada mais sou do que um simples cidadão comum, tá? Um simples filho de agricultor, de onde eu estava na roça até os 17 anos e depois empregado, e mais tarde começamos as nossas empresas. O que eu quero te dizer é o seguinte: nós aplicamos aquilo que nós aprendemos, aquilo que você aprendeu lá na sua escolinha fundamental, tá? Aquela cadernetinha do mais um é igual a 2, certo? E não 2,2 e nem 1,9. Então, o que tem? Nós estamos levando aqueles princípios simples de aprendizado que nós tivemos lá na nossa infância, aquilo que nós aplicamos na nossa vida no dia a dia, só que no setor público nós temos os entraves da burocracia. Tá? Então é isso que nós estamos fazendo e falando a verdade, Tim, porque a grande maioria dos políticos que já vêm de anos, de décadas, certo? Não falam para o povo. E eu sou um camarada que eu falo a verdade e de uma forma clara. E o que está acontecendo? As pessoas, a população, os empresários, certo? Eles estão dando um voto de confiança, de crédito, porque sentem a credibilidade do prefeito e sentem que não existe enganação. Entende? Então é nessa linha, Tim. Mas não é uma quebra de paradigma. Nós sabemos que no Brasil o jeitinho sempre prevaleceu. Sim. As comissões do setor administrativo sempre prevaleceram. Prefeito, em algum momento o senhor foi instigado a isso? Ou seja, que um empresário, alguém chegasse assim, não, mas veja bem, prefeito Antídio, que a gente pode consertar essa de uma outra forma. Alguém teve coragem de fazer isso? Sim, eu vou te falar bem a verdade. Até hoje, pela forma como eu tenho, tá? Pela forma como eu trabalho, eu nunca fui almoçar com um fornecedor nosso. Eu nunca fiz uma reunião aqui fechada, como se fazia antigamente, que tinha, inclusive, até era recolhido celulares lá fora. Tudo aqui é discutido num colegiado, nós temos um conselho. Quando vamos falar de um assunto, tem o secretário, mais os técnicos. Então, nós levamos de uma forma de uma transparência total, Tim. Então, eu não dou oportunidade em nenhum momento para que se chegue num ponto desse. E é essa honestidade que o senhor prega nas suas palestras aos outros gestores? Exatamente, certamente. E lá participam ex-prefeitos, prefeitos atuais, políticos, empresários, e eu falo aquilo, inclusive dentro do nosso próprio partido, que eu quero lhe dizer que eu sou, em primeiro lugar, para que os senhores, prezados senhores e senhoras ouvintes, eu quero lhe dizer o seguinte: eu, Antídio Lunelli, sou um homem de centro-direita. Centro-direita. O meu partido, o MDB, sempre foi um partido de centro-esquerda, certo? Hoje ele é um partido de centro. Eu quero lhe dizer que eu gostaria que nós tivéssemos talvez 3 partidos, um de centro, um de direita e um de esquerda, e com uma ideologia partidária, com uma bíblia. Mas vamos lá, em nome da democracia, que tivesse mais um centro-esquerda e um centro-direita. Essa bagunça que se criaram com os partidos hoje, tudo, que virou nada mais do que um número e simplesmente para negociação. Para barganha. Para barganha, eu lhe confesso que eu sou totalmente contra isso, tá, Tim? Mas, enfim, o que eu quero lhe dizer é que nós
levamos e falamos, e dentro do meu próprio partido, coisa que nós não tivemos a oportunidade no passado. Hoje nós temos o nosso presidente Celso Maldaner, que é um homem que está dando a oportunidade, está reunindo os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, para ouvi-los e para fortalecer o partido. E dentro disso tudo, também fui convidado, naturalmente, e coloco a minha exposição, a minha forma de pensar e como eu acho que o partido deveria de ser e de agir. E assim eu estou fazendo. Então nós teremos, inclusive, um encontro em Jaraguá do Sul, no próximo dia 13 de setembro, onde estão convidados todos os prefeitos do MDB do Estado de Santa Catarina, os vice-prefeitos e os vereadores. Vai ser aonde, prefeito? Vai ser no Clube Atlético Baipendi. Tá? Eu queria fazer lá na nossa terrinha, lá no Corupá, mas o nosso auditório lá na nossa empresa não é suficiente para receber tantas pessoas que virão aqui. Então, no final, nós faremos no Clube Atlético Baipendi. Eu falo sempre do intervalo comercial, mas sempre vão surgindo outros assuntos. O senhor acredita, prefeito, eu prometo que essa é a última antes do intervalo comercial, tá. O senhor acredita que o Brasil tem jeito, que a política brasileira tem jeito, que eventualmente o seu jeito de administrar a sua forma de administrar sem jeitinhos, sem porcentagens, um dia vai prevalecer nesse território nacional? Acredito. Vai estar vivo para ver? Sim, eu estarei sim. Eu acredito, Tim, porque é o seguinte, ó. Eu sou um entusiasta, porque eu quero lhe dizer que eu sempre estudei em escola pública, tá? Estudei no Colégio São Luís porque eu ganhei uma bolsa de estudos na época do então prefeito Victor Bauer. Eu pude fazer o meu segundo grau, técnico de administração de empresas, no Colégio São Luís. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, ó, na minha época lá, era inclusive o governo militar. Naquela época as coisas funcionavam tudo maravilhosamente bem. O professor era respeitado, o padre era respeitado, o prefeito era uma autoridade, certo? E nós perdemos estes valores. Então, a partir desta eleição que nós tivemos do nosso presidente Jair Bolsonaro, não estou aqui defendendo e dizendo de que o nosso prefeito... Nosso presidente. Perdão, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que tudo o que ele está fazendo... Tá? Que eu concordo plenamente. Não é. É um momento de transição que nós precisamos passar, certo? Como nós tivemos na época, no passado, esteve o PT, que também foi importante e precisava naquele momento, certo? Agora nós precisamos corrigir, né, a nossa aeronave. Primeiro nós estávamos com a nossa aeronave pendida totalmente para o lado esquerdo e agora totalmente para o lado direito. Não é o correto. Nós precisamos equilibrar as coisas, né? Os extremos, né, não são saudáveis para ninguém. Então eu quero lhe dizer que eu acredito, eu acho, existem muitas dificuldades porque nós precisamos renovar, nós precisamos tirar fora essas pessoas com essa mentalidade ultrapassada e que acham que tem que ficar pendurados no governo, na teta, no estado, no município, certo? Isso tem que acabar, Tim. Tá? E eu acredito que nós vamos conseguir. Por isso que eu estou aqui me doando, Tim. Eu estou aqui administrando o município de Jaraguá do Sul com uma forma de doação como aquele que vai se doar lá no Corpo de Bombeiros, no nosso hospital, na AMA, na PAI. É o trabalho que eu estou fazendo. E assim eu espero que nós conseguíssemos trazer muito mais pessoas nessa linha, neste sentido. Mas eu tenho certeza que o nosso Brasil ainda um dia será a terceira economia do planeta, porque tem todas as condições para isso. É só acabar com o ciúme de macho e acabar com o cheiro do sovaco. Então tá, esse é o prefeito Antídio Lunelli, com quem nós conversamos no programa Falando Francamente de hoje. Se você ligou o rádio agora, pena, já perdeu um monte de informação, mas claro, você poderá ver essa entrevista na íntegra também nas redes sociais. Vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar com o prefeito um pouco mais sobre administração, sobre política e também sobre as perspectivas em relação ao ano que vem e ao término desse ano também. É rapidinho, é igual namoro de coelho, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Falando Francamente, conversando com o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Prefeito, o senhor é um empresário bem sucedido, isso não é novidade para ninguém. E de repente o senhor é um vereador para o lado político. A grande pergunta que faz, não seria mais cômodo para o senhor ficar nas suas empresas?
Certamente, Tim, que seria muito mais cômodo eu ficar nas minhas Onde empresas. o senhor tem o poder da decisão, onde o senhor não precisa barganhar politicamente, onde... Exatamente, e mais econômico também, tá? Mas muito mais econômico também. Não, mas é o seguinte, eu vim aqui, tá? A nossa empresa agora completa no dia 1º de outubro 38 anos. Eu entendi que eu já fiz a minha parte, dei a minha contribuição. É uma empresa hoje que ela está muito bem conduzida, tá? Nós trabalhamos profissionalmente em todos os níveis, até porque a empresa não é do Antídio, a empresa é dos colaboradores, tá? Nós temos esse sentimento porque nós somos de fôlego, amanhã não podemos não estar mais aqui, e as empresas têm que continuar, elas têm uma missão muito maior, tá, do que ser do Antídio, tá? Mas o que acontece é o seguinte, eu vim aqui para contribuir, para fazer, para ajudar a mudar essa situação. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui movido a desafios, né? E eu estou aqui hoje para trabalhar, para nós simplificarmos. Inclusive eu quero dizer aqui que nós mudamos mais de 170 leis, simplificando, tá? Hoje você via internet, hoje a nossa prefeitura é totalmente integrada. Confesso aos senhores que para eu conseguir ter os números nas mãos com segurança me levou mais de 90 dias quando aqui cheguei, porque uma hora era um número, outra hora era outro. As secretarias não integradas, o sistema não integrado, né? Hoje não, hoje nós já temos um controle e aonde que nós fizemos uma prestação de contas semestralmente para toda a nossa população de Jaraguá do Sul. Isso é maravilhoso. Então eu estou aqui com essa missão. E sei lá se eu sou um sonhador, um louco, seja lá como for, tá? Mas eu sonho com um Brasil melhor. Tim, eu conheço praticamente 50 países nesse planeta, Tim. Nós temos tudo para ser igual a uma Alemanha, uma Áustria, uma Suíça, uma Finlândia, uma Dinamarca, uma Suécia, um Estados Unidos, um Canadá, Singapura, Coreia do Sul, Japão. Nós temos isso tudo, Tim. Só o que falta? Nós estamos sofrendo hoje, nós temos essa miséria, essas mazelas no nosso país, esse desemprego com 13 milhões de pessoas sem emprego, 27 milhões de desalentados. Eu confesso para ti, todos os dias eu fico triste, eu olho fora da janela do meu apartamento e eu venho lá, vejo, vende-se, fechado, sala... Isso me dá uma revolta, que me dá bom... Inerva. Mas demais. Você me entende? Um país que tinha que estar em franco desenvolvimento. Nem vamos falar aí de crescimento de 5%, 6%, não. Se nós tivéssemos 3% de crescimento ao ano, mais gradativamente, organizadamente, nós acabaríamos com tudo isso no nosso Brasil. Acabaríamos, Tim. Se nós pudéssemos fazer as leis de uma forma simples, tá? E tem dinheiro demais, é cobrado muito imposto, Tim, muito imposto. Eu garanto a você que se um dia esse país fosse mudado e nós simplificássemos o setor público, tá? Da forma como nós administramos lá fora, eu garanto a você, Tim, que com 1/3 do imposto cobrado da população, um imposto único cobrado na ponta, cobrado no consumo, e não taxar a produção, taxa o consumo, e todo mundo pagando, desde o cafezinho, desde o barbeiro, tá? Desde a lanchonete, todo mundo pagando o seu imposto lá na ponta, que talvez poderia ser 10%, 12%, o que fosse 15%, tá? Nós resolveríamos todos os problemas. Faz o repacto federativo, porque as coisas acontecem no município, o governo federal leva o dinheiro e nós temos que andar lá com pires na mão, tá? Indo buscar esmola para poder darmos conta da nossa saúde, da nossa educação, da infraestrutura, porque é no município que as coisas acontecem, não é lá em Brasília. Então isso tem que ser tudo revisto. E por que não é, meu Deus do céu? Por que não é? Eu vejo as coisas de uma forma tão simples. E igualdade para todos. A Constituição não fala que perante a lei... Todos são iguais perante a lei. Que todos nós somos iguais perante a lei? É hipotético isso. Pois então, né? Entende? Mas nós precisamos mudar. A começar lá em cima. Você sabe de quem eu estou falando, não vou falar aqui abertamente, mas tem né? Tem os capa disso, tem aquele outro, tem não sei o quê. E é preciso mudar. Mas toda a vida. É um sistema que foi criado para manter os poderosos, né? No poderosos. Manter os poderosos. A população e nós aqui embaixo, você que está nos ouvindo com o cacho de banana nas costas,
Entendeu? Vai sobrar o que para nós? A casca da banana? A mancha, a camisa manchada? É o que está sobrando? Para com isso. Prefeito, o senhor já pavimentou, está pavimentando em torno de 190 ruas. Um número considerado relativamente alto na comparação com outras administrações. Se a gente pudesse acreditar esse número, teríamos que acreditar as economias que foram feitas, as decisões que foram tomadas no início de governo? Também. Isto também, nós vamos pavimentar mais de 100 quilômetros no nosso governo. Isso se refere, em função das economias, a questão, por exemplo, da credibilidade. Quando nós chegamos aqui, o nosso balanço, ele era qualificado como um balanço de classe D. Nós não tínhamos crédito. Nem capacidade de endividamento. Hoje não. Hoje nós recuperamos isso tudo, né? Então nós estamos fazendo um grande trabalho na pavimentação, na questão dos parques que nós estamos fazendo, está sendo um sucesso. Ficou muito bonito o Via Verde. E ficará muito mais lindo quando estará completo. Inclusive hoje, quero lhe dizer que telefonei ao senador Paulo Bauer para comunicá-lo que esta rua da Via Verde levará o nome de Rua Prefeito Victor Bauer, em homenagem ao ex-prefeito Victor Bauer de Jaraguá do Sul. Para quem não sabe, Victor Bauer é o pai do Paulo Bauer, né? Homenagem justa, né? Justa. Dentro daquilo que pôde, ele contribuiu com o município. Não, sim, contribuiu, e também até com verbas. O senador Paulo Bauer também, ele nos fez um repasse na época de 3,5 milhões destinado também, carimbado para esta obra, né? E justo porque também, pelo que ele contribuiu, pelo prefeito que ele foi em Jaraguá do Sul, eu me sinto muito bem em poder fazer esta homenagem, prestar esta homenagem ao saudoso prefeito Victor Bauer. Nós estamos no mês de setembro, prefeito, o que mais dá para fazer na sua administração? Olha, o que o senhor pensa? Quais são os projetos? Olha, nós temos muitos encaminhamentos, né? Nós temos, por exemplo, a ponte do Menegote, que agora está em fase de acerto com os proprietários. O projeto está praticamente pronto e irá depois para a licitação, né? Então, onde que fica a ponte do Menegote? A ponte onde é a metalúrgica Menegote? Sim. Você vindo da Rua Francisco de Paula ali? Então vai ter uma ligação. Ali tem uma ponte grande ali que será construída, que será feita. Para desafogar principalmente aquela região. Toda aquela região, sim. Exato. Nós temos esta ponte, nós temos mais a ponte aqui da Barra do Rio Cero, ali próximo da empresa Malve, né, que também é um contorno ali ligando a ponte que está localizada ao lado do motel, Kalahari. Isso, esta também. É uma boa referência. Isso. Isso. Então, ali é mais uma ponte. Mais uma ponte, né? Nós estamos também trabalhando no projeto da Ponte dos Zanotti. Aquela que liga Guaramirim. Ali é um problema sério. Problema sério, o governador... Sim, temos o Parque da Inovação, que será inaugurado no máximo até no próximo aniversário do nosso município. Também um investimento que criará um parque maravilhoso. Nós temos o Parque do Boa Vista. Este também eu acho que nós não vamos conseguir concretizá-lo totalmente, tá? Mas também está no nosso radar para fazermos o Parque do Boa Vista. Nós temos mais uma ponte que provavelmente sairá aqui na altura do supermercado, aquele supermercado aqui na Jaraguá Esquerdo? Aqui no Jaraguá com a Barra. Não o Rancho Bom, o outro... Não, mas aqui para baixo um pouquinho. Confesso que eu não me recordo. Não, o Brasão. Temos mais um estudo de mais uma ponte ali ao lado do Brasão também, ligando o Jaraguá Esquerdo com a Barra. Daí nós estivemos com o secretário da Infraestrutura, junto com o nosso deputado, Dr. Vicente Augusto Caro Preso, sobre o contorno oeste-sul, via Nereu Ramos, lá que vai sair depois lá em cima na Barra. Só que essas são obras mais complexas, né? Mas nós tivemos a visita aqui do nosso governador, que
surpreendentemente, anunciou aqui um investimento de 109 milhões na duplicação do trecho urbano da 280. Mas, prefeito, desde que eu estava confortavelmente no ventre da minha mãe, eu já ouvia murmúrios sobre essa duplicação da BR-280. Sim. E tudo não passou de promessas. Fazem mais de 20 anos. Pois é mais ou menos a minha idade. O senhor acredita que isso sai agora? Eu acredito no trecho urbano. Trecho urbano. O trecho urbano, que isso nos ajudará muito até mesmo. Até lá, Breitkopf, né? Até a altura do Breitkopf, onde que vem aquele que passa no túnel lá. Por Schroeder. Isso, por Schroeder. E o resto da 280, eu quero lhe dizer que eu acredito pelo seguinte: a bancada catarinense votou com o presidente, com exceção somente de um deputado, o Czai, lá em cima do PT no Oeste. Mas dos 18, 17 votaram com o presidente. O presidente, mediante a oportunidade que vai ter agora de organizar as contas da União, a bancada catarinense está conversando seriamente para que o presidente tenha bons olhos e reserve este dinheiro da 280 e da 470. Só para dizer, Santa Catarina é o estado mais fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Sim, não, totalmente. E ele tem demonstrado um certo carinho, um certo reconhecimento a isso. Sim. Talvez por isso também, por essa mobilização da bancada catarinense, o senhor acredita nessa duplicação? Acredito. Não, eu acredito, Tim. E até o seguinte também, independente da questão do governo federal, o nosso governador, tá? O Moisés, ele trabalhará certamente em cima do escoamento da nossa produção. Pelo que eu entendi do governador, eu estive com ele uma vez em Florianópolis, ele esteve conosco aqui em Jaraguá também, ele não deverá de ficar replicando obras pequenas em todo o estado. Ele vai se concentrar, num primeiro momento, em fazer as regiões onde que necessita ter o escoamento da produção do nosso estado de Santa Catarina. Isso passaria inevitavelmente pela 280, nossa região. Pela 470, entende? Então eu acredito que haverá um esforço muito grande, tanto por parte do nosso governador, como dos nossos deputados. Aqui também eu quero realçar o nosso deputado Carlos Chiodini, que é um parceiraço que trabalha profundamente, diuturnamente, em favor de toda a nossa região e do nosso estado de Santa Catarina, e também do nosso presidente da República. Então eu acredito sinceramente que essas obras devam de acontecer. Prefeito, vamos apimentar um pouquinho mais a nossa conversa antes do intervalo comercial. Como está o relacionamento do senhor com a Câmara de Vereadores? Boa. Não, é boa. É boa. Não, é boa. Não tenho tido assim maiores problemas. Houve um projetinho que nós mandamos para lá que perdemos um vereador e ele foi... Aquele que acabava com ponto facultativo do final do ano, exato, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o que faltou ali, na verdade, foi diálogo. Articulação, não? Um pouco, talvez, né? Mas o que é? É que eu fiquei tão confiante, e por ser uma matéria tão simples, tão natural, né? Eu diria para ti que o Tim, poxa, la vida, o pessoal lá fora ganha 30 dias de férias, o nosso pessoal aqui recebe 42, entende? Eu acho que não é justo isso, entende? É uma questão de uma questão moral, tá? Eu não me preocupei em sentar... Vai passar, tranquilo e tal. E aí houve isso, né? Aconteceu isso aí. Mas sem nenhum problema, nós temos um relacionamento bom com todos os vereadores, até os vereadores da oposição, que eventualmente nos criticam. Quero inclusive aqui ressaltar para você que talvez o vereador que mais nos faz mais alfineta, tá? Só na região dele. O senhor está falando do Arlindo Rincos. É isso, do nosso vereador Arlindo. Só na região, só na rua do vereador Arlindo Rincos, toda aquela região lá, nós estamos fazendo uma obra de mais de 4 milhões de reais. O que eu quero dizer é o seguinte, o prefeito aqui é prefeito do município inteiro de Jaraguá do Sul e nós não temos problemas nenhum com nenhum vereador, com nenhum partido político. Eu sou uma pessoa totalmente aberta e o meu negócio é fazer o trabalho e fazer bem para as pessoas. E a crítica, quando ela é saudável no âmbito do diálogo, ela é positiva. Isso, a discussão, a conversa, o diálogo é positivo. O problema é quando se faz uma crítica
fazer, né? Eu entendo. Prefeito, antes do intervalo comercial, o senhor não manda recado. Não. O que tiver que falar, fala. Falo. E guarda mágoa? Não. Não. Não, de ninguém. Não, de ninguém. Inclusive, a primeira obra que nós fizemos em Jaraguá do Sul foi praticamente na frente do nosso ex-prefeito Ivo Conel. Com quem o senhor teve fortes embates. Com quem eu tive fortes embates. Eu não tenho, absolutamente. Eu posso sentar... Amanhã é outro dia pro senhor? Outro dia, não. Porque uma coisa é uma campanha política. Até o dia da eleição. Isso é um negócio. Tá? Campanha é campanha. A partir daí, a partir da eleição, quem venceu tem que ser respeitado. E passou, aquilo tudo passou. É outro dia. Nós temos que olhar e pensar para frente. Passado é passado. Intervalo comercial. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre política. Tem 2020 reeleição, tem composições que o prefeito pensa em relação a tudo isso, tá? O programa Falando Francamente está entrevistando o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Vamos para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já. Estamos voltando para o último bloco do programa Falando Francamente, conversando com o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Inicialmente, prefeito, o senhor se manteve meio avesso à possibilidade de reeleição. Quando teve o impacto da questão administrativa, viu que as coisas não funcionavam como era, diria até que houve um pouco de frustração. Sim. Falando francamente, hoje, o senhor é candidato à reeleição? Sim, hoje eu sou candidato à reeleição. Com base no quê? No trabalho, naquilo que o senhor imagina que ainda pode ser feito? Sim. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em deixar de ser candidato. Eu não tenho aquele negócio... Ambição pelo poder. Não, ambição pelo poder, porque é o prefeito Antídio. Não, absolutamente. Se tivéssemos uma pessoa que vem na mesma linha minha, que desse continuidade no nosso trabalho, tá? Eu não tenho problema nenhum em abrir mão. Só que até no momento, pelo que eu estou sentindo, parece que não está aparecendo essa pessoa hoje. Com esse meu perfil. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que aquilo tudo que nós fizemos com tanto sacrifício e que tanto temos por fazer ainda, eu não gostaria que isso fosse por terra. Entende? O senhor não gostaria que voltasse ao modelo de gestão anterior? Não, eu não gostaria que voltasse a um modelo de politicagem, né, como foi feito por muitos e muitos anos no nosso município de Jaraguá do Sul. Gente, eu não sou nenhum milagreiro, eu não sou nenhum bom da história, nenhum estrela, mas o município de Jaraguá do Sul já teve muito dinheiro. Nossa. Jaraguá do Sul já foi o terceiro parque industrial do estado de Santa Catarina. E se fosse feito talvez aquilo que deveria ser feito lá na época, talvez aquilo que o nosso saudoso ex-prefeito, saudoso Geraldo Wellinghaus, iniciou, hoje Jaraguá do Sul seria totalmente diferente. Então é esse o sentimento. Eu não gosto do sistema da politicagem. Eu vejo, por exemplo, municípios nossos no estado, enquanto o nosso ICMS decresce, nós temos municípios novos ali, municípios onde que o ICMS está crescendo vertiginosamente, e eu vejo os prefeitos fazendo besteira. Eu vejo os prefeitos fazendo bobagem. Entende, Tim? Porque se fossem homens que estivessem realmente preocupados, Tim, com o futuro do seu município, eles estariam agindo diferente e investindo dinheiro diferente. Certo? E não só formando cabide de emprego. Então essa é a minha preocupação. Nós temos que dar um direcionamento ao nosso município, nós não podemos mais retroagir. E o povo hoje quer isso. E por isso que eu conclamo e eu peço em todos os lugares onde eu vou, gente, venham junto conosco, venham participar. Política é coisa séria. E sem ela não dá para resolver. Não dá para você renegar a política. Nós vivemos a política diariamente. Tá? E é coisa tão séria quanto o colégio onde o seu filho estuda, tá? A saúde onde que você frequenta, seu posto de saúde onde você é atendido, tá? O atendimento, eventualmente, de um corpo de bombeiros. Então, gente, é o nosso futuro. E quando as coisas não vão bem, quando o seu dinheiro é mal administrado, você é quem vai pagar a conta.
Normalmente quem paga a conta é o cidadão. É o cidadão, é aquele, o mais coitadinho, aquele que está lá batendo o ponto na empresa, aquele que está com a enxadinha dele, aquele que está carregando a banana lá nas costas. A conta vai vir para eles, para nós. Então, dinheiro público é coisa muito séria. Eu aprendi com meu saudoso pai que quando o dinheiro ele é nosso, você já tem que cuidar muito. Quando é dos outros? Quando ele não é nosso, você deve cuidar no mínimo 10 vezes mais. Essa é a responsabilidade. É que nem um presidente de uma igreja, tá? o presidente de uma escola, de tantas entidades que nós temos, né? Que o nosso povo de Jaraguá do Sul, quero aqui até fazer um agradecimento do nosso povo de Jaraguá do Sul, ordeiro e trabalhador, os nossos empresários. Vocês não fazem ideia o que os nossos empresários ajudam as nossas entidades. Eu chego a me arrepiar quando eu falo disso. Porque coisas que eu mesmo, vivendo nesse mundo do empresarial, que eu não sabia, que eu sei hoje, Tim, quando eu chego numa determinada escola, quando eu chego numa ala de um hospital, coisa que ninguém sabe. Aí alguém diz, isto aqui foi o fulano de tal. Indiscutivelmente tem uma participação. A qualidade de vida que Jaraguá do Sul tem hoje, seja no âmbito da saúde e outros setores, até da economia, tem uma participação decisiva do empresariado. Certamente. Muitos deles, de forma anônima, fazem essa contribuição. E por isso que o nosso Hospital São José se tornou modelo, a partir que começou a ter a mão dos empresários lá dentro, a gestão, o conselho. E por isso que eu tenho um conselho na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, que eu agradeço todas as vezes que tem as nossas reuniões, e quero te dizer uma coisa, e eles vêm como se eles estivessem indo para uma festa. Tá? Nós temos as reuniões de conselho na nossa empresa todos os meses, onde os conselheiros lá são remunerados. 2 deles daí, lá é feito de manhã e aqui é feito à tarde. 2 deles vêm aqui contribuindo gratuitamente, porque aqui é de graça. Tá? Professor Lobão, da Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais. O doutor Alidor Líderes, ex-diretor da VEG. Fora isso, nós temos o senhor Moacir Sens, ex-diretor da VEG. Nós temos seu Vicente Dunini, da Marisol, presidente do Conselho da Marisol. Nós temos o Paulo Chudini, da Rede Mime. Nós temos o Dr. Udo Deller, de Joinville, prefeito de Joinville. E quero lhes dizer o seguinte: por que eu convidei o Dr. Udo Deller para vir? Porque quando chegava aqui, no início, eu apanhava, porque o Conselho cobra, e cobra muito. E eles também não têm aquele entendimento dos bastidores políticos. E eu trouxe o Dr. Udo Deller para ele me ajudar e a mostrar também para essas pessoas começarem a entender o que é política, tá? E nós temos mais o presidente da Associação Comercial de Jaraguá do Sul, Anselmo Ramos, que não vem aqui como presidente, não vem representando a associação, ele vem como empresário, né? Então, eu esqueci... e o doutor Romeu Piazeira é o mais recente, doutor Romeu Piazeira, advogado que nos ajuda muito, porque é o seguinte, senhores, nós temos todo o nosso departamento aqui de direito, tá? Certo? Assessoria jurídica. Assessoria jurídica nossa interna da prefeitura, mas existem tanto acúmulos de trabalho, e a nossa assessoria jurídica, como todos, eles seguem a lei, né? E vai naquela lei ali, o que determina ali, mas eles nunca vão ao extremo da lei. Seja de um lado ou seja de outro. E nós temos certas coisas que nós precisamos de enfrentamento. Nós precisamos ir ao extremo da lei. E aí eu fui pedir auxílio. Convidei, entre eles, alguns advogados respeitosos de Jaraguá do Sul. E o Dr. Romeu Piazeira, ele com o seu escritório, aceitou gratuitamente, sem remuneração nenhuma. Então, alguns casos que nós sentimos dificuldade, fora as consultas que nós fizemos ao Tribunal de Contas, fora a consulta que nós fizemos a toda a parte jurídica da Anvale, em Florianópolis, tá? Fora tudo isso, o Dr. Piazeira nos ajuda, ele nos orienta. E com isso nós podemos discutir um pouco mais as coisas. E naturalmente eu acabei convidando-o também para ser conselheiro aqui. Então isso nos dá uma credibilidade e uma responsabilidade ainda maior sobre o nosso trabalho. Ainda nessa esfera política e na sua agora assegurada candidatura à reeleição, tempos atrás o senhor disse que gostaria de ter o empresário Alcides Pavanello como vice.
ele é do PSD. Certo. Partido hoje que alguns membros na Câmara são críticos contundentes da sua administração. Sim. Prefeito, como equaciona esse problema? Então, o senhor vê como certo o nome de Alcides Pavanello ou isso foi apenas um comentário e tal? Não, o Alcides Pavanello... quando eu falo de um nome de uma pessoa ou outra, se ela está atrelada a algum partido, eu não levo em consideração a questão do partido. Eu sempre me dirijo às pessoas. O Alcides Pavanello faz um trabalho excepcional. Ele é o nosso presidente da nossa comissão central organizadora da nossa Schützenfest. Alcides Pavanello já participou de governos da ex-prefeita Cecília Conel. Não tem nada a ver, é um grande empresário, é uma pessoa de confiança, é um homem respeitoso, né? Respeitado. Então... Naquele momento, e também independente, se fosse como vice ou até de algumas secretarias, também já o convidei. Como convidei muitas e muitas vezes o Célio Bayer, o Célio, que é do PSDB e que também já participou de governos anteriores, que é uma excelente pessoa. Eu adoro o Célio Bayer. E que faria um trabalho maravilhoso se ele também viesse junto conosco contribuir. Porque não é fácil trazer bons nomes para junto de uma administração pública, até porque o setor público paga muito mal. É aquele sistema, aquele velho sistema, que daí nós vamos discutir um monte, tá? Que eu sempre diria que nós devemos de procurar aproximar o máximo possível o setor público da iniciativa privada. Nós temos que andar nessa linha, né? Então, Alcides Pavanello, Célio Bayer, tantos e tantos outros empresários, pessoas ou que participam de partido, sem partido, eu não tenho esse tipo de problema. Tá, mas hoje o MDB é coligado com o PP, que tem o seu vice. Sim, sim. Trazendo um vice de um outro partido, não estaria aí meio que escanteando o PP? Não. Ou o senhor vê a possibilidade do PP repetir essa coligação? Certamente. Nós convivemos muito bem, a nossa coligação, o MDB com o PP, e temos os democratas e o PTB ou PDT? PTB. Nós convivemos muito bem, a administração Antídio Lunelli, Udo Wagner, vai muito bem. Nós temos o nosso presidente do PP, que é o Ademir Isidoro, que é o presidente do SAMAI, que faz uma grande gestão, uma excelente administração. Com os vereadores, a coligação MDB-PP poderá continuar sem problema nenhum. Poderá ser sem problema mesmo que o vice não saia do PP? Se eventualmente não acontecer, tá? Mas nós trabalhamos para isso também. Então, política é uma questão de momento. Política se define, né? Como é que é? Aos 45 minutos do segundo tempo, né? Meia hora às vezes antes de se definir, de se realizar as convenções. Exato. Mas o que eu quero deixar registrado aqui, o MDB de Jaraguá do Sul com o PP de Jaraguá do Sul, nós convivemos harmoniosamente bem. Né? Nós sentamos, nós discutimos e está tudo maravilhoso. Tanto é que o nosso vice-prefeito está em Brasília, que eu o solicitei, porque hoje tinha uma reunião em Brasília que eu deveria de estar, e eu não pude pelo evento de estar ontem em Gaspar, numa palestra com os empresários de Gaspar. Então eu solicitei, Udo, vai lá no meu lugar, vai me representar, vai lá, registra tudo, traz. Então não existe esse problema. O Udo está muito mais em Brasília do que eu. E para mim isso é tudo tranquilo. Udo, Brasília, Florianópolis. Não tem ciumeira nesse Não existe esse lado. Não existe preocupação de quem aparece na foto. Tu me entendeu? Entendi. Eu não tenho ciúme de macho. Não tenho, absolutamente. Em nenhum momento. Prefeito, não é novidade para o senhor, eu tenho o jornal O Corupaense e o programa Falando Francamente apresentamos há alguns anos. E uma fonte, eu costumo dizer fonte fidedigna, disse à coluna Falando Francamente, de que o senhor poderia ter uma ingerência discreta na política em Corupá, ou seja, que o senhor eventualmente teria um ou outro nome de sua preferência dentro daquele jeito de administrar que o senhor considera o ideal. É fato ou fofoca? É fofoca. Não, é fofoca. Mesmo o senhor sendo natural de Corupá e tendo uma paixão pelo município? Não é fofoca. Eu tenho uma amizade muito grande com o ex-prefeito Luiz Carlos Tamanini.
o próprio prefeito atual que está ali, né? O João Carlos Gotardi, que eu passei a conhecê-lo mais nas reuniões e nos momentos onde que a gente está junto. O pessoal todo do PP de Corupá, o ex-prefeito lá, o Miller, né? Inclusive quero aqui ressaltar o Cone Miller. Quero aqui fazer um agradecimento e uma homenagem para a filha dele, a Eliane. Essa que é da Asbanco, né? Sim. Isso. Que mulher extraordinária. Excepcional. Essa mulher pega as coisas com garra, com unhas e dentes, defende. É uma referência. É uma referência. Corupá merece um dia ter uma mulher como essa como prefeita. Pela determinação que ela tem. Se ela fosse candidata, o senhor apoiaria? Eu apoiaria, sem problema nenhum. Não tem problema. Eu vejo aquilo que as pessoas fazem. Tu entende? É um reconhecimento ao trabalho, a dedicação dela. Como, por exemplo, outros empresários. Lá nós temos que eu acho que até foi candidato, não sei se é a vice, como é? Nininho? O Nininho Aiper. Nininho Aiper, entende? Nininho Aiper. Eu acho que Corupá, sinceramente, aqui os amigos de Corupá, eu acho que Corupá perdeu muito em não ter eleito o nosso saudoso também, que foi candidato, o Kurt Lindsmeier. Eu quero aqui... Eu quero falar aqui do que eu conhecia do Kurt Lindsmeier, tá? Além de ser um amigão, festeiro, de gostar das festas. Poxa, mas aquele alemão sempre foi um homem extremamente caprichoso. Se o Kurt Lindsmeier tivesse sido prefeito em Corupá, eu tenho certeza que muitas e muitas vezes ele ia tirar dinheiro do bolso dele para fazer uma Corupá como ele sonhava. Sabe? Eu tô falando aquilo da pessoa, aquilo que eu sentia, entende? É fato. Não. Inclusive, muitas entidades em Corupá tiveram a contribuição dele, às vezes, inclusive, sem que as pessoas ficassem sabendo quantas outras. Eu quero dizer que o Kurt Lindsmeier, o falecido, saudoso Kurt Lindsmeier, amava tanto Corupá, que ele não tinha nenhum investimento fora de Corupá. A única coisa que o Kurt Lindsmeier tinha fora de Corupá é uma casa de praia no balneário de Pissaras. Só. Isso ele me falou. Esse Antídio, eu amo tanto essa terra que eu não consigo comprar um lote fora de Corupá. Então eu sinto, eu acho que seria um homem que teria feito um grande governo em Corupá. Mas claro, ele é que nem eu, né? E isso às vezes assusta o povo um pouco, né? Tá? Ainda mais uma cidade pequena. Justo, mas teria sido um excelente prefeito, certamente. E tantos outros ali que existem, né? O Alceu Gilmar Moretti, eu acho que é um homem que também teria condições de fazer uma excelente gestão. Tá se mostrando aqui. Excepcional. Vou confessar uma coisa aqui para você, ouvinte. Vou confessar um negócio aqui. Na nossa última reunião do Conselho, o assunto foi a saúde. Que cada reunião nós trouxemos um secretário e nós debatemos um assunto, fora os números, etc. e tal. O Alceu, junto com a sua equipe, ele fez um detalhamento da saúde de Jaraguá do Sul, com números, pontos e vírgulas a tal maneira, porque eu até estava um pouquinho preocupado, né? Digo, talvez o italiano aí vai tremer um pouco na base. Gente, do meu lado estava sentado o doutor Udo Deller, que é o prefeito de Joinville. O doutor Udo chegou assim, me puxou perto e disse: "Ô prefeito, ele é médico?" Ele me perguntou: "Ele é médico?" E eu respondi: "Não, ele é um amassador de pantano que nem eu." O Alceu tem um grande conhecimento do setor, né? Última pergunta. Diga. Dizem que o senhor tem um sonho de ser senador da República. Eu tenho um sonho de mudar as leis desse país. Mas passaria também por fato de ser senador, por que não? Olha, eu quero só lhe dizer o seguinte. Olha, já me colocaram como senador, já me colocaram como candidato a governador, já me colocaram como candidato a deputado, me colocaram com, né, um monte, diversas possibilidades. Eu quero dizer de que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho em Jaraguá do Sul, bem feito. Nós vamos entregar o nosso município redondinho e... Preferencialmente entregar para... Não entregar, ficar com isso. Ok. Aí nós temos a condição, a chance de conseguirmos fazer um ciclo e solidificar mais, e eu acredito que daí vai ficar mais fácil para os próximos que virão. Então esse negócio de ser senador não... Me vende, né? Eu ando um pouco aí, tô aparecendo um pouco nos municípios, né? Isso é bom ou ruim, prefeito? De repente, quando as pessoas
queira ou não queira, ser um senador da República, indubitavelmente, é um cargo extremamente importante. Mais do que isso, onde o poder da decisão está também nas mãos. Claro. O senhor sonha com um país diferente do que nós vivenciamos. Sim. Essas cogitações são gratificantes? Eu acho que é um reconhecimento. Eu vou te falar uma coisa. Nós começamos aqui com um projeto de Adote uma Praça. Sim. São, acho que 59 praças no município de Jaraguá do Sul. O primeiro foram 7 ou 9. Não me lembro se foram 7 ou 9. Tá, a primeira que a gente faz, como é que a gente faz? Um contrato de compromisso. Porque tudo tem um termo de compromisso, isso. Que tudo tem que ser preto no branco no setor público. Sim. Né? Não existe nada na conversa. Ok. Não me recordo se foram 7 ou 9 pessoas que estiveram aqui adotando uma praça em Jaraguá. No segundo, agora, que tivemos essa semana passada, vieram 19, né? 19. E quero te falar uma coisa. Tinha só uma pessoa física. O resto todos empresários. Mas empresários que eu jamais imaginei que se sentariam numa mesa de reunião aqui na nossa prefeitura assinando um termo, né? Um termo referente às nossas praças. Isso me engrandeceu tanto, porque isso representa credibilidade. Quer dizer, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos levando para a população, isso é que nos engrandece. Tim, eu não tenho nem o maior de que nós construirmos o nosso melhor, o nosso município, o nosso estado, e tem todas as condições para todas, Tim. Sabe o que é todas? Esse é o meu sonho. E nada mais tem do que o dia que baixar o meu caixão, de eu ganhar uma salva de palmas e o povo dizer, olha, hoje nós estamos enterrando um cara que foi um prefeito honesto. O senhor gostaria de ficar para a história? Isso é o que me motiva. Isso me motiva, sabe? Poder ensinar, poder contribuir, poder fazer aquela coisa simples que nós aprendemos. Eu chego a me arrepiar. Andar nas escolas. Sim, esses são os momentos gratificantes, quando nós chegamos às nossas escolas, quando eu vou no hospital, quando eu vou nos nossos abrigos, Tim, sabe? Quando eu vejo as coisas andando, funcionando, quando eu vejo o dinheiro bem aplicado, quando eu vou nos nossos idosos, nos nossos colonos, que eu tenho um carinho tão grande pelos nossos agricultores, pelos nossos idosos e pelas nossas crianças. Então, o meu sonho é construir aquele país. Quando eu ia na escola, que nós éramos em 42, que estudávamos tudo na mesma escolinha, juntos, com duas séries, né, uma do ladinho da outra, tudo de chinelinho de dedo, tinha coleguinha que ia descalço, quando nós trocávamos lanchinhos, quando nós tínhamos merenda quando vinha do estado, que o professor ia lá, nós ajudávamos, e ali a gente sonhava, ali a gente cantava o hino nacional, entende? Então esse é o sonho, esse é o Brasil que eu quero, esse é o Brasil que eu sonho. E para isso que eu vou trabalhar até o último dia, para nós construirmos esse país. Esse é o meu sonho. Obrigado pela participação no Falando Francamente. Obrigado, sim. Obrigado a você. Mesmo. Obrigado a todos os ouvintes, né, da nossa querida Fênix FM, da nossa sempre amada Hansa Humboldt. Eu conversei com o prefeito Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul, no programa Falando Francamente de hoje. Como os senhores puderam observar, uma entrevista completamente diferente das pontuais, das corriqueiras que acontecem, até por conta da forma com que o Falando Francamente ganhou a notoriedade e o respeito dos ouvintes durante todas essas décadas aí no ar. Grande abraço a todos. A gente volta sábado que vem com um novo tema, um novo assunto aqui no programa Falando Francamente. Juízo, beijo, meus amores. Até.